Turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de atividades. Nós finalizamos as matérias, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências da apostila. Então, agora nós vamos dar início às atividades avaliativas do segundo bimestre, para depois a gente começar com as novas apostilas. Turma, nas atividades avaliativas, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente aprendeu durante o bimestre, nas matérias, certo? Nós vamos começar hoje pela matéria de matemática. Turma, então vamos lá. Na primeira atividade, vocês têm uma atividade a fazer. Lembra lá das legendas que a gente começou a apostila, que a gente tinha que percorrer os caminhos lá pelo zoológico, vendo o quadrado, o retângulo que estava pintado, que não até chegar nas jaulas corretas. Então vamos lá. Primeira atividade. Ana foi passar um final de semana na fazenda, onde moram seus avós, e convidou seus amigos Luca e Fernanda. Durante o passeio pela fazenda, Ana apresentou os animais para seus amigos. Trace o caminho indicado por uma mensagem de Ana na próxima página e descubra qual foi o animal que Ana mostrou assim que chegaram na fazenda. Turma, então vamos lá. Vocês têm a legenda, certo? O retângulo sem pintar, a gente segue para cima, retângulo pintado para baixo, quadrado sem pintar para a direita, quadrado pintado para a esquerda, certo, turma? Então, olha lá, vocês têm na imagem 3 animaizinhos, um porquinho, uma vaquinha e uma galinha. Vocês vão contar quantos retângulos tem. Olha lá, prestem bem atenção. Os retângulos iniciais são sem pintar. Então, significa que nós vamos subir e ir para cima. 2 quadrados pintados. Então, é para virar para a esquerda. E 3 triângulos sem pintar. Continuamos subindo. Vocês vão descobrir em qual jaula, né, está o animal correto. Depois vocês vão colocar o nome do animal encontrado. Tudo bem, turma? Então vamos lá. Tracem o caminho com um lápis de escrever. Turma, segunda atividade. Nós temos, olha lá, os patinhos. As crianças estavam brincando na fazenda e ficaram encantadas com a quantidade de patinhos que aparecem por lá. Ajudem na contagem dos patinhos, no agrupamento de 10 em 10 e em seguida complete a tabela. Turma, então nós temos uma quantidade de patinhos, certo? Vocês vão agrupar. Quantos grupos vão dar de 10 e quantos animais vão ficar sozinhos? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, primeiro vocês vão ajuntar, fazer um grupo de 10 e vão ver quantos patinhos vão ficar sozinhos. Vocês vão ter que notar, deu um grupo de 10, deu 2, deu 3, coloquem a quantidade aqui. Quantos animaizinhos ficaram sozinhos? Foi 1, foi 2, foi 3? Então, vamos lá. Turma, próxima atividade. A vovó Diana preparou docinhos para uma tarde muito especial. Faça a contagem dos docinhos e depois marque com um X a tabela com os cordões que representam. Turma, lembra lá da atividade da Adanã e o irmão dela, do Sr. Ron? Dos agrupamentos, né, por cordões. Cordão branco significava a unidade, cordão azul a dezena e cordão vermelho centena. Turma, então vamos lá. Nós temos 2 tipos de cordões com algumas conchas, certo? Então, primeiro nós vamos contar quantos docinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá, na primeira fileira de cordão,
nós temos o cordão branco com uma unidade, duas conchas no cordão azul. Então, se tem duas conchas no cordão azul, são, né, 2 dezenas. No caso, seria 20. Turma, embaixo, e nada no cordão, né, nenhuma concha no cordão da centena, no cordão vermelho. Olha lá, embaixo nós temos 2 conchas no cordão branco e uma concha no cordão azul. Então, significa que eu tenho 2 unidades e uma dezena. Se eu contei que tinham 12 aqui, qual é o cordão que está correto? Então, vocês vão colocar um X naquele que está correto, certo, turma? Sabendo que nós temos 12 doces. Então, são 10 dezenas e 2 unidades, certo? Turma, na quarta atividade. Na fazenda, é produzido suco de fruta para vender. Cada garrafa custa R$10. Então, cada garrafa custa R$10. Luca comprou 3 garrafas. Quanto ele gastou? Turma, se cada garrafa custa R$10, ele comprou 3, então vamos lá. 10 mais 10 mais 10. Quanto eu tenho no total? Vocês vão representar aqui nesse espaço. Turma, conta de adição, porque quer saber quanto ele gastou no total. Então, vocês vão colocar 10 mais 10 mais 10 e vão ver quanto deu no final, certo, turma? Fernanda gastou R$60 na compra de sucos e utilizou uma nota de R$100 para pagar. Quanto ela recebeu de troco? Turma, então, aqui nós vamos fazer a subtração, o sinal de menos, certo? Coloquem o 100 em cima, porque ele é o valor maior, e o 60 embaixo. Turma, cada número no seu local correto, unidade com unidade, dezena com dezena, certo? Para poder ter a soma correta, certo? Turma, então vamos lá. Na atividade número 6, Fernanda também fez mais uma compra na fazenda. Ela comprou um queijo que custa R$20. Represente 2 maneiras diferentes para pagar a sua compra. Turma, essa atividade vocês fizeram na apostila, certo? Lá com as notas, né? Nós tínhamos a feira lá da Fuscolândia com a venda de, né, mini carrinhos. Turma, então se ela tinha R$20, como que vocês podem representar de 2 maneiras? Nós podemos utilizar 2 notas de R$10 ou 4 notas de R$5 com notas de R$2, utilizando moedas, certo, turma? Vocês vão representar aqui por meio de desenho das notas. Vamos lá? E a última atividade chegou ao final do passeio, mas antes de voltarem para casa, o avô de Ana, que adora desafios, fez uma proposta que as crianças completassem uma sequência numérica. Ajude-as descobrindo o segredo das sequências. Então, turma, vamos lá. Na primeira sequência, vamos contando. 2, depois 4, depois 6. Então, vamos levantar o dedinho. 1, 2, depois 3, 4, depois 5, 6. Falta uma casa. Então, se eu fui contando 1, 2, depois 3, 4, 5, 6, a minha sequência vai ser de 2 em 2. Então, 6, 7, 8 é o número que falta. Depois, 9 e 10. E vamos lá até chegar no número 20, certo, turma? Embaixo, nós temos 10, depois 20, depois 30. Então, se eu tenho 10, depois 20, depois 30, qual é a sequência? De 10 em 10. Então, vocês vão completar os números que estão faltando até chegar no número 100. Certo, turma? Vamos lá para a atividade avaliativa? Mão na massa e boa sorte!